Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Aconteceu hoje, pessoal, lá na Assembleia Legislativa, uma discussão em torno da Resolução 5210, de 13 de novembro de 2025, e já tivemos mudanças, viu? Importantes, e o canal de Educação vai mostrar para vocês algumas mudanças importantes, como, por exemplo, a alteração no prazo de 30 dias, que seria o limite aí para o professor em relação à extensão de carga horária. Vou mostrar na legislação para vocês. E também essa questão de 30 passou para 60, dentre outros pontos discutidos aí e trazidos pela Secretaria de Educação através da Fernanda Ventura, ela que é diretora de gestão de pessoas da Secretaria de Estado de Educação, e esteve presente nessa audiência, como eu vou mostrar para vocês agora, nesse instante, a deputada Beatriz Cerqueira falando aí. Vamos acompanhar um pouquinho, pessoal, a inicial aí. Na verdade, esse é o momento em que a deputada estava lendo alguns pontos importantes, algumas críticas dos servidores extremamente relevantes. Vale a pena a gente acompanhar esse trecho aí. Não posso pegar itinerário, porque são 3 aulas, informaram que não pode haver exigência da extensão. Tem também, de novo, né, o questionamento sobre Mãos Dadas. Sou efetiva há mais de 10 anos, a nossa escola entrou no programa Mãos Dadas, e, com isso, houve mudanças que não nos foram explicadas de forma adequada. Hoje, mesmo sem condições de assumir a biblioteca, estamos sendo obrigados a pegar o setor, sem que nos ofereçam qualquer outra possibilidade ou opção de escolha. Eu quero lembrar que, quando o professor assume a biblioteca, a mudança da forma como a jornada dele é feita é uma mudança. A redução salarial de remuneração, porque ele perde a exigência curricular. Então, tem impactos desde a jornada ao salário do professor, que antes tinha essas situações preservadas e respeitadas. Uma outra demanda inacreditável, mas vamos nela aqui, ó. Trata-se da situação dos servidores da rede estadual que se encontram regularmente afastados para cursar mestrado ou doutorado, com término previsto para 31 de março de 2026. Com o retorno ao exercício em 1º de abril de 2026, esses profissionais poderão ser impedidos de acessar a extensão de carga horária, a partir de 1º de abril, né, que é quando eles voltam, mesmo que estivessem aptos a isso, em razão de estarem afastados nos meses de fevereiro e março, prejudicando a possibilidade de assumir aulas desde o início do ano letivo. Ou seja, a escola tem a extensão em abril, não poderá ofertar ao professor que voltou da licença de mestrado? É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos ficar para... Mas o professor fez um mestrado porque era importante para o sistema que ele formasse em mestrado, né? O mestrado não é só uma movimentação pessoal ou individual, né? Há um ganho para o sistema de ter professores com mestrado e doutorado na sua rede. Isso mesmo? A composição e agrupamento no mesmo turno, esse debate não é novo, né? Destaco a exigência de formar a composição de aulas no mesmo turno e a ausência da expressão preferencialmente. Olha, esse ponto é importante, que não havia sido abordado muito anteriormente. Destaco a exigência de formar a composição de aulas no mesmo turno e a ausência da expressão preferencialmente, que existia anteriormente na legislação em questão, que dava a possibilidade de compor as aulas em 2 turnos diferentes. Isso. Nós já debatemos isso em outros momentos. O preferencialmente ele é essencial, porque dá condições à escola de organizar isso. Por que o preferencialmente foi engolido? Isso, inclusive, gente, foi debate aqui da Assembleia. Preferencialmente foi feito depois de um processo importante de discussão aqui na Casa Legislativa. Eu queria chamar a atenção e pedir para que isso possa ser resolvido. Porque, quando preferencialmente não está na resolução, lá na ponta tem muito problema. Porque todo mundo se sente desautorizado a organizar porque não tem a palavra preferencialmente. Esse é um ponto importante, não sei se já tinha sido abordado aqui anteriormente.
A questão dos 2 cargos versus um cargo, que, de novo, né, põe o conflito dentro do coletivo de professores, vou fazer o registro aqui. O ponto mais sensível da resolução encontra-se no artigo 14, parágrafo 1º, inciso 1, que concede prioridade na escolha de aulas aos professores que possuem 2 cargos na mesma escola, independente da data de lotação, que sempre foi o critério principal, objetivo, historicamente utilizado para definir a ordem da atribuição das aulas. Essa alteração representa um sério retrocesso, pois permite situações profundamente injustas, como um professor com apenas 5 anos na escola escolher suas aulas antes de outro que atua há 15 anos, simplesmente por possuir 2 cargos na mesma unidade de ensino. Embora a resolução apresente critérios complementares relevantes, habilitação, participação no projeto político-pedagógico, inclusão, continuidade pedagógica, entre outros, nenhum deles compensa a eliminação da data de lotação como um eixo central da escolha. Trata-se de critério mais transparente, previsível e respeitoso com a história de cada servidor. E o último, que é, de novo, a questão da extensão, que até esse ano o professor efetivo podia se afastar por até 59 dias, sem perder o direito à extensão. No entanto, a resolução altera essa regra. Outro ponto de preocupação é que as escolas vêm recebendo memorandos sucessivos e sem aviso prévio, comunicando a perda de extensão com base nessa nova regra. Como assim? Mas não pode, não. Esse ano, essa regra é para 2026, não é, não? Então, isso não pode acontecer. Isso sequer poderia acontecer. Eu acho importante, para quem, às vezes, eventualmente está acompanhando essa audiência e não é da educação, pode achar que, nossa, mas vocês estão fazendo uma audiência e aí vocês querem, o professor está com a vida organizada, como é que é isso? E aí, porque, às vezes, fica parecendo um privilégio. Então, eu quero explicar às pessoas, né, que o professor organiza a sua vida de acordo a atender às necessidades do seu cargo. Quantas professoras eu encontrei que, depois de prestarem concurso, depois de serem nomeadas, mudaram de cidade e passaram a morar na cidade onde é o cargo que ela conquistou via o concurso público. Ou, no caso de municípios muito distantes, uma escola da outra, aulas em distrito, eu vou citar de novo, na minha viagem lá na região da Serra da Canastra, eu fui numa escola em que a sede da cidade e a escola, eu gastei em carro adequado 1 hora de estrada de terra. Quando eu cheguei naquela escola do distrito, uma escola maravilhosa, fui super bem acolhida, tem professor que tem que fazer esse trajeto de carro, 4x4, 5 dias na semana, 1 hora para ir, 1 hora para voltar na estrada de terra. Mas outra professora se organizou, me lembro uma história fantástica dessa professora, fantástica e doída, porque ela compartilhou conosco as situações em que ela ficava como numa inundação, que a escola perdeu o acesso, que ela passou um fim de semana inteiro dentro da escola, e teve que... Eu não me lembro se ela colocou luz, vela, para impedir que os escorpiões chegassem perto dela, porque ela teve que ficar um fim de semana naquele espaço, né, porque ela dependia de carona. Essa é a realidade agora, tá bem, pessoal? Quando as professoras dependem de carona, porque não tem transporte regular para determinadas escolas, para determinados distritos, para determinadas situações, regiões. E aí, hoje, essa professora, que já não divide o cargo dela, o cargo dela era dividido nos vários endereços da escola, que a distância entre um endereço e outro era de 1 hora de estrada de terra. Essa professora, hoje, tem toda o cargo dela na escola que eu visitei, e ela mudou para a comunidade. E a família dela sempre fala com ela para ela voltar, porque ela não é daquele município, para ela voltar para a cidade dela. Ou seja, ela se reorganizou a vida dela, mudou de cidade. Hoje ela mora na comunidade onde a escola está inserida, em que a sede da cidade é distante 1 hora de carro 4x4, em estrada de terra. Então, é sobre isso, sobre o professor ter essa vida organizada. Ele sabe que ele não vai receber
auxílio transporte, ele sabe que ele não vai receber auxílio refeição do seu patrão, que é o Estado, então ele se organiza, porque ele também não tem dinheiro para pagar essa gasolina toda, porque não tem, muitas vezes, vou repetir, transporte regular, público regular. Então, é isso. Então, às vezes, as pessoas escutam, você está fazendo uma audiência sobre defender a vida do professor organizada? Estamos. Estamos, porque esse professor, essa professora, abriu mão, no meu exemplo, da convivência com todo o seu núcleo de amizades e familiar, mudou de cidade e hoje mora na comunidade onde está a escola em que ela trabalha. Então, a gente precisa respeitar essas circunstâncias dos profissionais que alteram a sua rotina, da sua vida e dos seus familiares para atender a escola. E, de repente, o Estado joga essa professora no lixo? Não. É preciso considerar essas circunstâncias na definição do quadro de escola. Então, eu queria fazer essa consideração. Tem as participações aqui. De novo, aqui, tem a participação lá de Itajubá, do Rafael, no chat, sobre a data de lotação. Se cada ano o critério for diferente, vai virar uma bagunça essa rede. Então, a professora, que há 15 anos está na escola, porque o critério é esse, então ela se organizou, de repente muda tudo. E a gente sabe que critérios de excedência no Estado acontecem assim, no meio do ano, inclusive, muitas vezes, como foi o exemplo que a Denise citou, da desorganização na região metropolitana, quando o Estado voltou, de uma hora para outra, com 90 professores da escola de formação para as escolas. Gerou desemprego, gerou instabilidade, gerou muita coisa, mas ninguém se importou, né? Porque aconteceu e ficou por isso mesmo, exceto todos aqueles envolvidos que ficaram em situações muito difíceis. Então, é isso. Esse é o contexto. Fernanda, eu vou te passar a palavra para você trazer os esclarecimentos, os encaminhamentos que possam ser feitos. Aqui, outra participação lá de Água Boa, sobre a questão de 2 cargos. Por que há insatisfação? Porque está mudando a regra do jogo. Pode ser que já seja importante, se a regra sempre fosse essa, que o professor ficasse o dia inteiro na mesma escola. Eu acho que todos nós defendemos isso. Nós não estamos dizendo o contrário. O problema é a mudança da regra do jogo, que vai ocasionando excedências, vai desorganizando a rede naquilo que já estava organizado. Deixa eu ver se tem só mais alguma participação, Fernanda, que aí eu faço todos os registros e te passo a palavra. Um bom ponto a Rosa de Birité está trazendo. Não, na verdade, ela é de de Birité. Gostaria de esclarecimentos realizados a contratação do professor PCD. A lei garante 10% das vagas ofertadas para ser a contratação de professor com deficiência. No entanto, a secretaria está garantindo a classificação. 5º, 10º, inclusive, tem decreto estadual. E, no entanto, a secretaria está garantindo apenas a classificação. Então, como serão contabilizadas para a oferta para a contratação, como está no edital 10 de 2025, e, no decorrer do ano, como será? O Douglas de Betim, parabenizando a audiência. Muito obrigada, Douglas. Vamos lá, Fernanda. Então, é com você para os encaminhamentos e as questões que você julgar pertinente. Boa tarde. Queria trazer a informação que a gente vai retificar a resolução. Que a gente vai retificar a resolução, voltando com 60 dias na questão da extensão de carga horária. Sobre a questão... Você falou muito rapidamente. Vamos de novo, Fernanda. Desculpa. Qual é a primeira retorno que você está nos dando sobre os 30 versus 60 dias em relação à extensão de carga horária? A gente vai voltar, né, com 60 dias. De 30 para 60, como eram nos anos anteriores. Essa parte... Você falou tão rápido. Desculpa. É por causa do horário, né? A gente... Mas pode ir no seu tempo, no seu ritmo. Tá joia. Aí a gente vai fazer essa retificação e passar pelo mesmo prazo que eram os anos anteriores. Sobre a questão de ASB, na resolução ela fala que todos os turnos da escola sempre terá 2 ASBs, porque a gente sabe que não pode, né? O ASB ele
precisa um ASB na parte da limpeza, no mínimo, e um ASB na parte da merenda. Isso está lá também no quadro e também lá na letra D desse quadro. Deixa eu pegar a minha cola, porque foram muitas coisas que foram ditas. E para a gente organizar o tempo aqui, a gente poder ser mais sucinto. Sobre o tempo, o prazo, né, de 3 dias para o protocolo de licença, ele está lá no decreto 249, um decreto estadual, então esse prazo está lá. Então, a resolução só traz o prazo que determina a lei. O decreto, vou repetir aqui, o decreto 48.249, de 5 de agosto de 2021. Eu não vou ler o artigo para a gente economizar tempo. O artigo 14, o que refere lá os seguintes critérios complementares, eles estão em 4º lugar. Então, antes de chegar nesses critérios complementares, a gente passa primeiro para o servidor que está no cargo, depois a habilitação e depois a latação. Então, o tempo conta primeiro antes desses critérios complementares. E lembrando que esses critérios complementares, eles já são usados na escola. A gente só trouxe para que fique tudo igual em todas as escolas. Não temos como eu dar nenhum retorno, se vai mudar ou não, porque isso a gente vai fazer como requerimento. Mas lá no artigo 13, que fala sobre o preferencialmente, que realmente é uma diferença dessa resolução para os outros anos, lá no parágrafo 2º, traz a possibilidade desse fracionamento nos 2 turnos, quando a escola não tem como alocar. Então, a gente tem essa exceção. Se vai mudar, a gente vai olhar ainda a nível de subsecretaria. Se está em parágrafo, é um destaque do caput do artigo. Isso. Então, ele tem que vir com um inciso ou como letra, entendeu? O T14, aquele problema do professor com 2 cargos de escola integral. Porque ele dá o parágrafo vai dar um destaque para o caput do artigo, entendeu? Então, é perigoso. Eu acho que é melhor vocês mudarem a redação, tirar de parágrafo, colocar em inciso, colocar em letra. Isso. Porque... Aí a gente pode realmente, essas alterações na resolução, a gente vai levar para a subsecretaria para a gente poder analisar e ver o que é pertinente para a gente poder mudar. E, realmente, o professor que está na educação integral, com 2 cargos, ele vai ter prioridade. E também aquele que tem um cargo, ele vai ter prioridade na extensão. Isso vem também no artigo 14. Então, mas você falou que ele teria prioridade depois de alcançados 3 critérios do caput do artigo. É depois? Porque agora ela falou diferente. Não, gente, é porque eu estou falando dos critérios. É isso que eu estou falando. É porque, de repente, eu não me expliquei direito. Parecendo para a gente entender. O professor ele tem a prioridade de acordo com os critérios. 1, 2, 3. Isso. Os critérios. Aquele professor que tem 2 cargos, que vai atuar na educação integral, ele vai também seguir essa ordem. Mas, se ele tiver 2 cargos, ele vai poder escolher as aulas da educação integral. Eu tenho 2 professores com 2 cargos na educação integral. Então, a gente vai voltar lá nos critérios para ver quem que vai escolher primeiro. Então, é exatamente o que nós estamos dizendo. Os professores que estão com 2 cargos da educação integral terão prioridade na escolha em relação aos outros professores que só têm um cargo. Isso. É exatamente isso que nós Exatamente. estamos dizendo. Mas é isso. Não, mas está errado. Então, é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso que está escrito na resolução. Gente, nós estamos a discordância. Então, Sim. O que vem depois, Fernando, o que acontece é o seguinte, o que vem depois, por exemplo, ele está em 2º lugar, ele tem 2 cargos no tempo integral. Sim. O que vem depois vai ficar sem cargo. O que vem depois vai escolher o que tiver na escola. se não tiver. Aí a gente tem a situação de excedência, mas aí a gente vai ter um remanejamento. Vai tirar. Quebra as regras da distribuição. O que a gente tiver, né? Sabe assim,
essa parte interativa aqui, gente, ela é importante porque está mostrando um conflito gigantesco que vai se dar na escola com situações de excedência de professor que tem um cargo. Não é isso? Pelo que eu estou compreendendo. A regra da secretaria vai gerar excedência na escola. Mas Uma excedência que não existiria. É isso mesmo que eu estou entendendo? Mas, na verdade, é só uma questão de prioridade de escolha. Sim, mas a prioridade de escolha vai trazer a excedência. Marilda, às vezes você pode... Quer falar também? Microfone, Marilda. Vocês quebram a prioridade de escolha. Porque, por exemplo, eu tenho 2 cargos na escola. Eu tomei exercício lá em 30 de novembro. Tem 15 anos. Tem 15 anos. O outro, eu tomei posse depois, eu tenho só 6. O que tem 2 cargos, eu tenho 2 cargos, eu vou prejudicar quem escolheria na minha frente o meu segundo cargo. Isso aí é absurdo, gente. Isso aí tem que mudar. Não pode. Você está quebrando a prioridade. Quebrando a prioridade. Quebrando a prioridade de forma inédita em Minas Gerais. Pessoal, vamos seguir com o vídeo aí, porque esse tema é importante. E olha o que a Fernanda vai dizer. Para a subsecretaria, tá bom? Então, vamos passar para frente. A questão da atribuição, ela vai levar... Gente, aqui, eu quero deixar muito claro que não se trata de defesa de quem tem um cargo ou de quem tem 2 cargos. Isso. Se eu tivesse 2 cargos na escola, eu ia agradecer muito que o sistema pudesse me dar condições de permanecer com os meus 2 cargos na escola. Eu ia agradecer profundamente. O problema é que a regra da rede estadual não é essa. Mudou este ano. Isso impacta, inclusive, no tempo de lotar, no tempo que eu estou na escola, isso vai impactar, inclusive, em concurso público. Eu, que já sou de 20 anos, que estou num concurso público que veio há bastante tempo, posso sair da escola em detrimento de um concurso público que veio mais recentemente. Isso traz um caos à rede estadual. Né? A questão é que nós não estamos defendendo um ou outro. A mudança da regra vai ocasionar um processo pode ocasionar um processo de excedência gigantesco, porque está quebrando a regra da organização da rede estadual, que sempre foi o mesmo critério, considerando os diversos concursos, considerando remanejamentos, mudanças de lotação. Então, esse ponto a secretaria está nos informando que vai levar para avaliação interna. Ok. Sim, mas só justificando um pouco, mas isso foi para organizar, né, a escola. Entende-se que isso ia melhorar a qualidade mesmo ali do pedagógico, mas isso a gente pode sim, a gente vai levar, a gente vai discutir, né? Os critérios já falei. Bom, foram falados também de evoluções de carreira. Estamos garantindo publicações mensalmente. Todo mês tem publicação de promoção e promoção e progressão de carreira todo mês, mais ou menos ali entre dia 10, dia 12, dia 13, mais ou menos no meio do mês, para a gente conseguir colocar tudo em dia. No mais, é isso que eu consegui aqui O Fernanda tem alguns esclarecer. pontos também. Olha só, a questão da mudança, do retorno à regra, né, de 30 para 60 dias da extensão, a notícia do dia é que isso será resolvido. Isso foi muito importante. Tem alguns pontos, então, que eu gostaria que você levasse para avaliação interna. Primeiro, a questão de avaliar, de poder fracionar a extensão. Tem uma série de situações em que não é necessário que você imponha ao trabalhador que ele tenha que assumir mais 16 aulas, ou mais 12, ou todas, mas que possa ser fracionado. Esse debate não é novo, né? Não é a primeira vez que a gente discute isso. Então, queria que como um dos pontos para ser levado para avaliação interna. A questão de quem está afastado para mestrado e vai retornar em abril, que vai, segundo a avaliação de quem me enviou, não vai ter o direito de, surgindo oportunidade de extensão, ficará proibido de ter extensão. Oi? É isso que eu ia... Quando ele voltar ao exercício. Então,
Faz o microfone, por gentileza, que aí fica esclarecida essa situação. Primeira situação que você falou sobre essa extensão do professor, ele retorna para a escola, não só ele, mas qualquer outro afastamento, se retorna para a escola e surgir as aulas de extensão, ele pode pegar, sim, de acordo com a prioridade, de acordo de quem que vai se candidatar para aquelas vagas ali para pegar extensão de carga horária. Okay. Isso aí já está ok mesmo, viu? Okay. Os excedentes do projeto Mãos Dadas. É projeto que deu trabalho. Isso aí a gente vai levar também para responder posteriormente, porque precisa de uma análise mais profunda, né? E saber quais são os casos. Tá bem. A primeira coisa que você falou para mim, eu posso responder também. É a questão de fracionar. A preocupação de não fracionar o cargo é a gente dar, vamos supor, tem um cargo de 10 aulas e a gente dá 5 para extensão e só ficar 5 para contratação, e isso gerar gerar falta de professor. É por isso que a gente pensou nessa situação, mas a gente também vai levar para análise. Tá bem. A questão da educação de jovens e adultos, trazida pela análise, a questão do transporte escolar também. Isso também a gente vai responder por requerimento, porque corresponde a outras subsecretarias, que é a SB e a SA. Mas nós vamos só acertar que não é por requerimento, porque por requerimento não dá tempo mais nesse processo legislativo. Então, o combinado é que vocês vão fazer uma avaliação interna. Sim. E vocês vão retornar. A gente vai pactuar a data aqui da semana que vem, porque o ano está acabando. Desculpa, eu achei que requerimento fosse para tudo. Não, porque não dá tempo. A questão de voltar com preferencialmente. Também vai ser levado para análise. A gente tem a brecha no artigo, né, que pode fracionar em casos que realmente não tenha condição de deixar tudo no mesmo turno. Por que a gente tirou preferencialmente? Porque a gente avaliou que, se o professor ficar só num turno, ele vai poder aproveitar os outros turnos deles em outras situações, como extensão de carga horária, ter um segundo cargo, ou estar trabalhando em outra rede. Mas eu vou pegar o meu exemplo para vocês compreenderem a realidade da escola. Dessa mesma escola, lá na Serra da Canastra. O professor pode ter a condição de não precisar se deslocar por 1 hora em carro 4x4, 5 dias na semana. Ele poderia se deslocar 3 dias na semana ou 2 dias da semana. A escola, é possível essa organização. O que impede essa organização é a resolução da secretaria. Então, não é possível dizer que pensamos no professor, porque a escola, quando ela tem o mínimo de autonomia, ela consegue organizar na perspectiva do professor. Por isso é o meu pedido para que volte a palavra preferencialmente. Essa palavra não surgiu do nada. Eu fiz obstrução aos vetos do governador na casa, por um bom tempo aqui dentro, para que nós pudéssemos avançar nessa negociação. E agora tem esse retrocesso. E lá na ponta não tem esse entendimento ou essa empatia com a vida do professor. Só é negado a ele, das costas, e vamos para a próxima situação. Então, por isso que eu peço, de novo, para avaliar o retorno do preferencialmente, para a gente evitar que a gente viva situações que nós já tínhamos vencido, né? Tem um contexto esse preferencialmente. Ok. Aí a gente vai levar para a subsecretaria para a gente poder analisar. A questão dos excedentes que vão ser encaminhados para a educação especial, conforme a Analise levantou também no decorrer da fala dela. Desculpa, essa parte eu não entendi direito. Você pode para ver se eu consigo responder ou se a gente vai levar. Enquanto a Analise procura, a situação lá da escola estadual de Mário Campos, que foi negada, a turma de EJA, é possível levar para rever? Sim, a gente vai levar também. Sim. Tá bem. Dentro disso, Bia, permita, por favor. Sim. Dentro disso, tem também a questão da proibição de matrículas na EJA regular, somente aceita para o profissionalizante. Então, se o aluno não quiser, é isso, é o que a gente está procurando ali, né? Esse ponto é um dos pontos que serão levados para retorno, não é isso? Que a Analise já tinha levantado. É porque a situação da Escola Estadual de Mário Campos é muito específica, né? É uma turma que a secretaria negou a matrícula. Então, vocês vão avaliar para retornar. Acho que só tem esse ponto que ficou, porque a questão dos decretos, avaliação, nós pegamos o documento para ver os encaminhamentos.
Ah, sim, eu levantei também, a Giovana nos alertou, no anexo 2 da resolução, que possibilita a contratação de empresa para questões relacionadas à manutenção e limpeza. Aqui, informalmente, a equipe da secretaria me esclareceu que se trataria de uma situação muito específica, né, vou citar o exemplo que vocês citaram. É preciso fazer a capina de uma área extensa, então não é um ASB que fará isso. A escola ficaria autorizada a contratar para fazê-lo. Mas eu solicitei que isso viesse por escrito, para não ser confundido com uma autorização de terceirização do setor de ASB, que não tem nem legislação que autorize esse tipo de modalidade. Mas depois que começa, né, aí os problemas começam, né, e ficou de ter esse retorno também. Enquanto a análise acha, nós podemos pactuar esses retornos até que dia? Quarta, perfeito. Então, a gente está acertando aqui. Tudo que vocês ouviram, vamos dar retorno, vamos dar retorno. Os retornos serão dados em reunião da secretaria com o Sindiúti, AMIR, Sindesp e Fórum, até a quarta-feira. Se vocês quiserem, vocês podem reunir antes. Mas a reunião vai acontecer até quarta-feira. Eu vou aguardar esse retorno, porque nós temos aqui, então, um outro combinado, né? As questões sendo resolvidas, a gente não precisará agendar uma nova audiência. Então, se for possível avançar, aí a gente não precisa de uma nova audiência, as coisas já ficam encaminhadas. Tá bem? Então, até quarta-feira é a reunião da secretaria com o Sindiúti, Sindesp, AMIR e Fórum Estadual de Educação. Outros pontos, a questão curricular, que seja um debate específico, já tem meu compromisso de agendamento da reunião, da audiência, mas eu expliquei um contexto, gente, que a gente está em 2 semanas instáveis aqui na Assembleia, como eu costumo dizer, porque a gente está debatendo orçamento, regulação e mudanças na agência reguladora, que é das questões de água e saneamento, que é a ARSAI, também debate sobre a privatização da Copasa. Então, tudo isso nessas 2 semanas. Então, eu não consigo agendar essa audiência sobre a questão curricular nessas 2 semanas, mas tenho o meu compromisso que nós vamos agendar logo no início dos trabalhos. E analise também todo esse debate sobre o direito à educação de jovens e adultos. Eu já tenho uma dívida com os movimentos de realizar um debate específico a respeito. E aí nós também retomamos essa pauta. Eu espero que avance e resolva os problemas dessa resolução, mas a gente também retorna no início do ano com essa pauta. Achou onde está o problema? Achei. Beatriz, só uma outra questão, é que não só a EJA, a questão das modalidades, a forma como a não formação específica para as modalidades aparece na resolução, porque a resolução não diz isso. Tá? E sim, encontramos. A Fernanda está me dizendo que no texto, em outro lugar, diferente do lugar de onde a gente pegou, fala da necessidade de formação especializada para atuar na educação especial. Eu fiz aqui o registro e a gente vai no FEPENG também discutir isso, se atende. Tá? Se não, nós voltamos para você. Porque você falou que eu entendi que o entendimento fosse que qualquer professor excedente na escola podia para atender a educação especial. Isso. Só que, no artigo 15, fala que, se o professor tiver realmente excedente e ele tiver a formação especializada, é que ele vai poder. Então, não é assim, ele tem que ter a formação especializada para atuar na educação especial. Mais algum ponto que você queira falar? Não. Posso encerrar? Pode. Posso encerrar, pessoal? Sim. Bom, pessoal, então, acho que o nosso principal ponto aqui de avanço nessa audiência é a mudança que vai acontecer na resolução, retornando os 60 dias como até 60 dias, que é o direito, né? O direito de adoecer por 60 dias sem precisar ser punido com a perda da isenção de carga horária.
Havia uma mudança na legislação para 30 dias. A secretaria acabou de nos informar que, assumindo o compromisso de que isso será alterado. De 30, voltaremos para 60 dias. Alguns pontos foram esclarecidos, outros que não puderam ser resolvidos aqui, porque dependem de uma avaliação interna da secretaria. Há outro ponto que nós recebemos e também foi esclarecido. O professor que volta para a lotação na escola, depois da licença para mestrado, terá, sim, o direito de concorrer à extensão de carga horária quando retornar para a escola. Com o que surgir, ele não volta para retirar quem está, é com o que surgir a partir do momento que ele voltar para a escola. Pontos que ficaram pendentes, que serão avaliados internamente e debatidos e encaminhados em reunião, que nós acabamos de ter o compromisso de que acontecerá entre a secretaria e os sindicatos. Sobre a prioridade para a escolha, que houve uma mudança na regra, estou falando no caso de professor, as questões relacionadas à educação de jovens e adultos e transporte escolar, a questão do retorno, né, sobre a organização da jornada em turno único, que era preferencialmente, esse ano foi retirado preferencialmente, então, para retornar a palavra preferencialmente, que essa palavra faz toda a diferença, ela tem um contexto, inclusive, que a Assembleia Legislativa participou. Esses são os pontos. Então, até quarta-feira da próxima semana, que é dia 10 de dezembro, a secretaria reunirá, na mesma reunião, né? Sim. Mesma reunião, todo mundo junto, secretaria, Sindiúte, Sindesp, AMI, Fórum Estadual de Educação, para que essas questões sejam encaminhadas, resolvidas, debatidas, enfim, com os encaminhamentos pertinentes. A representação da categoria é quem sabe as necessidades da categoria para ir resolvendo. Tá bem? Eu agradeço. Olha, pessoal, essa audiência, então, ela encerrou, talvez, vamos dizer que o grande momento aqui foi, sem dúvida nenhuma, esse retorno, né, por parte da Secretaria de Educação em relação aos 30 dias, né? Muito importante a gente estar comentando, essa informação está mais embaixo aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês que no caso de extensão de carga horária, concedida ao professor regente de aulas a cada ano letivo, e existem algumas situações em que você perde essa extensão de carga horária. E ela cessa imediatamente quando ocorrer. E aí no item 6 aqui está escrito o seguinte: afastamento legal superior a 30 dias no ano. Quando antes, é importante deixar claro para você que a resolução de antes, ela falava em afastamento legal superior a 60 dias no ano. Ao que parece, a Secretaria de Educação vai permitir, né, que aqui, né, haja essa mudança. Então, de 30, como está hoje, a qualquer momento poderá passar para 60. Verá aí, então, existe o compromisso, segundo a Fernanda Ventura, da Secretaria mudar para 60 dias em caso de afastamento para o servidor que adoece, né? Não perder a sua extensão, é o que dizia a resolução SE 5085 de 30 de outubro de 2024. Por enquanto, são essas as informações que o canal de Educação está trazendo para todos vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.